Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui para poder ministrar a aula de estudo do Velho Testamento. Eu sou o professor Abner e a gente começou um pouquinho atrasado, tivemos alguns probleminhas aí em relação ao sinal de internet. Nosso provedor de internet que fornece o link para nós, houve um probleminha, mas já foi solucionado. Bom, na aula passada, devido a este motivo, hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta e eu peço que os irmãos tenham compreensão e a gente vai estar essa aula que ficou aí com esse tempo, já na próxima aula a gente já vai dar uma passadinha um pouquinho já do tempo também. Irmãos, na aula passada nós estudamos a respeito de Moisés. E falamos, do chamado de Moisés, como ele surgiu no meio do povo, de como foi o nascimento de Moisés, de como foi o chamado dele e o cuidado de Deus que Deus teve com ele para que ele resgatasse o povo de Israel do Egito. Falamos também que Moisés levantou um sucessor que é Josué, e que Josué chegou e levou o pessoal para a terra prometida. Hoje nós estamos aqui, eu estou fazendo um resumo aqui do que a gente falou na aula passada, e a gente vai estar dando sequência na página 20 da nossa apostila. Vocês podem estar acompanhando juntamente conosco, porque a gente está seguindo um cronograma da nossa apostila. E falamos, Josué, ele guiou o povo à terra prometida e Deus recompensou ele a fé, ajudando Israel a possar a terra. Ou seja, Deus partiu as águas do Rio Jordão, ou seja, a gente falou todos aqueles milagres que Deus fez, todas as coisas que Deus fez para o povo de Israel, inclusive a derrubada do muro de Jericó. Então, as cidades que o povo de Israel ia possuir já estava construída. O povo de Israel foi tão abençoado que eles não precisaram construir as cidades. Eles já estavam com as cidades construídas. Então, a gente vê o quê? Que o povo de Israel, da saída do Egito, eles faliram o Egito, se tornaram um povo rico e, infelizmente, perderam muito no deserto. Então, o que o deserto causa com nós? Percas. E o que a gente aprende? O deserto traz prejuízo para o povo e o reino de Deus. Então, nós olhamos e observamos o quê? Que o povo de Israel, quando eles pegam e vêm sobre o mandado de Josué, ou seja, a primeira luta foi em Jericó, a primeira cidade conquistada da terra prometida. O povo, quando eles tocaram a trombeta, Deus ordenou que os muros da cidade caíssem. Então, esse povo foi um povo muito abençoado, Mas, o que acontece? Depois que Josué morre, cada um fazia o que achava que era correto. E aí, Deus entra num período dos líderes que atuavam na semelhança de Moisés e de Josué, que eram heróis militares e juízes, e que eles presidiam tribunais em Israel. Aí a denominação do livro Juízes, Nós damos esse nome a esses homens desta época. Os mais dignos dessa nota foi Otniel, Débora, a única mulher juíza foi Débora, Gideão, Jefité, Sansão, Eli, Samuel. Ruth viveu neste período também dos juízes.
E à medida que a gente vê a história desses heróis antigos, é bom a gente gastar um tempo fazendo o quê? Examinando principalmente a vida de Samuel. Por que a vida de Samuel? Ele foi uma das figuras mais importantes dessa época. O profeta Samuel, ele foi juiz também. A mãe de Samuel, ela pediu Samuel através de oração, porque Ana, o que ela queria era ter um filho, gerar um filho, né? E o que aconteceu? Os pais de Samuel tiveram ele e deram ele para ser cuidado pelo sacerdote Eli, para ele servir a Deus desde a tua infância. Então, antigamente, quando a gente vê o livro de Samuel, a gente vê principalmente ali quando Saul sai com seus cavaleiros para poder encontrar as jumentas de seu pai, eles falam, vamos ao vidente. E a gente fala, poxa vida, mas vidente é aquele que tem a bolinha de cristal, que fica vendo, joga búzios, tarô. Não. Nesta época, vidente era o profeta. Eles chamavam os profetas de vidente, né? E Samuel, com a semelhança aos outros profetas posteriores, não era apenas um previsor do futuro, ele não era apenas um vidente, ele não era só profeta, mas ele dava, né, a mensagem de Deus acerca da vida, que levavam frequentemente censurando a nação dos seus maus caminhos. Ou seja, ele vinha trabalhar corrigir a nação dos seus maus caminhos, né, pelas mensagens que Deus dava através dele. E ele permanece também como o primeiro dos grandes profetas de Israel e o último dos juízes. Você vê que Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta, né? Até que surgiu o primeiro rei, que foi Saul. E ele ungiu também Davi também. Então a gente vê o ministério de Samuel como um juiz e um profeta. Bom, aqui na página 20, nós temos aqui reis de Israel e reis de Judá. Aí nós vamos entrar num assunto aqui do reino dividido, né? Do Reino Unido e o reino dividido. Eu creio que hoje a gente vai conseguir chegar a falar do Reino Unido. E eu gostaria de ler com vocês o seguinte: reis de Israel. Então aqui a gente tem o quê? O nome, a duração e as referências deles. Eu creio que vocês estejam com o nosso material, com a nossa apostila. Você que está nos assistindo, através do Moodle, você consegue pegar todo o nosso material. E aí na página 20 a gente tem os nomes dos reis de Israel. Algumas curiosidades que eu vou citar é o que? O tempo que cada rei ficou. Jeroboão primeiro, Nadab, Baasa, Elá, Zinri. Esse Zinri, ele foi recordista. Ele ficou 7 dias como rei. Aí temos Omri, Acabe, Acasias, Jorão, que é Jeorão, Jeú, Jeocás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, foi 6 meses, Salum, 1 mês, Manaém, Pecaias, Peca e Oséias. Os reis de Judá, a gente vê aqui, Roboão, Abião, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Azarias, que é Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Nesses aqui, Joacás ele governou 3 meses e Joaquim 3 meses. Então, assim, as referências desses reis está tudo no livro de 1ª e 2ª Reis, e a gente vê aí algumas coisas que são contemporâneos, né?
Alguns reis são contemporâneos aí. Então a gente tem que observar, irmãos, toda vez que vamos estudar a palavra de Deus, quem que era contemporâneo de quem? Esses dias me fizeram uma pergunta, mas os homens antigamente viviam tanto, tal, não sei o quê, mas eles eram contemporâneos. Talvez o homem viveu lá 800 anos, o outro viveu 1000 anos, por exemplo, suponhamos. Mas um era 50 anos mais velho que o outro. E quando a gente lê, a gente tem que procurar o quê? Quem que era contemporâneo, para a gente não se perder no tempo bíblico. Porque quando a gente fala do tempo bíblico, a gente fala de livros que eles seguem uma ordem, não cronológica, mas a gente tem que observar o tempo que isso foi gerado, foi criado, aonde, quando, por quê e o motivo dessas coisas. Então, é importante que nós estudemos essas coisas em relação ao tempo. O Reino Unido. Eu vou ler um trecho aqui da apostila, porque está muito bem explicado e é muito importante para a gente. O Reino Unido ele surgiu quando Saul, apareceu como homem revestido de humildade e alto domínio. Nos primeiros anos de governo dele, o que aparentava em Saul era humildade e alto domínio. Mas, com o correr dos anos, o caráter dele foi se transformando, foi mudando. E ele se tornou um cara desobediente a Deus, ciumento, odiento e supersticioso. E a sua raiva voltou-se contra Davi. Por que voltou contra Davi? Davi era um jovem guerreiro que matou o gigante Golias quando Saul era rei. Então, o exército de Saul estava todo com medo, mas Davi foi lá e matou o gigante Golias. E que servia também, Davi, ele era músico. E muitas vezes, Saul tentou assassinar Davi, enciumado, por quê? Pela popularidade de Davi. Davi era um homem popular. Davi era um homem dado à sociedade, era bom de comunicação. Deus, porém, secretamente havia escolhido Davi como rei. E o que falou? E prometeu o reino à família de Davi para sempre. E olha o que Deus faz, promete a Davi e a sua família o reinado para sempre. E Saul continuou como rei por muitos anos. Depois que Saul morreu, o rei Davi ele traz a Arca da Aliança novamente para Jerusalém, porque tratava-se de uma caixa de madeira, essa Arca da Aliança, contendo as tábuas de pedras das quais Deus escrevera para Moisés os 10 mandamentos. Ou seja, era a presença de Deus ali. Os israelitas já haviam transportado consigo durante anos a peregrinação do deserto, essa arca, e prezavam-se como objeto sagrado. Abrindo a arca, o capital do reino de Davi se tornaria, abrigando a arca, o capital do reino de Davi se tornaria o centro espiritual da nação, bem como seu centro político. Agora eu vou ler um trecho aqui, que fala assim, há uma conotação aqui, fala assim, este baixo relevo da sinagoga de Cafarnaum mostra a Arca da Aliança, era guardada no Santo dos Santos, templo de Jerusalém, desapareceu quando as tropas de Nabucodonosor arrasaram a cidade 586 anos antes de Cristo. Ali, Davi reunia as qualidades que o povo buscava. Habilidade militar, olha as qualidades do rei.
habilidade militar, sagacidade, política e agudo senso de dever religioso. Davi era um homem que ele tinha compromisso com Deus. Havia tornado rei de Israel a nação mais forte e mais segura do que nunca antes. Mas Davi era um humano com fraquezas que toda gente tem. Ele entretinha ideias de iniciar um harém, à semelhança de outros reis, e planejou o assassino de oficial do seu exército com o fito de casar-se com a esposa dele, a qual havia seduzido. Esse erro de Davi, ele é muito comentado. O erro de Davi com Betseba, esposa de Urias, ele pega, seduz ela, dorme com ela, essa mulher engravida, ele manda trazer o marido para que o filho ficasse como sendo do marido. E aí, o que acontece? O marido é muito fiel ao reino e ao rei e fica na porta do palácio e não vai para a sua casa. E o que acontece? Davi, ele fala, então eu vou dar um jeitinho nisso aí. Eu mando ele levar uma carta para Joabe. Joabe quase não gostava de matar. E mandou assim, Joabe, vai lá, manda ele para frente do pelotão. E ele vai ficar na linha de frente da batalha. Ou seja, é certo que ele vai morrer. E Joabe fez como o rei mandou. E ele morreu na batalha e ele tomou Betseba como esposa. Mas ele sofreu um castigo. E todo o povo perecia. Quando a gente vê aqui, por esses pecados, Deus castigou a Davi e com ele Israel. Ou seja, Davi, por ser chefe da nação, quando ele peca, todo o seu povo sofria. Irmãos, é notório isso até hoje. Se o seu líder pecar, se o seu pastor pecar, se o teu pastor vir a falhar, todo o povo vai sofrer. Todo o povo vai sofrer. Não é somente o pastor ou a família do pastor. Se um líder de um departamento falha, aquele departamento perece. Mas está sendo abençoado. Mas como está sendo abençoado? De que maneira está sendo abençoado? Então a gente tem que observar tudo isso, meus queridos. E Davi, ele, com os erros dele, mas Davi tinha uma condição diferente de outros homens. Qual que era? O reconhecimento de que Deus era soberano e que ele tinha pecado contra Deus. E quando ele faz esse reconhecimento, o que acontece? Ele pega e fala assim, eu reconheço que o Senhor é Deus na minha vida. Eu reconheço que eu sou dependente de Deus. E eu me arrependo do erro que eu cometi. Salomão foi filho do romance de Davi com Betseba, mas o primeiro filho ali morreu. E Salomão é um filho desse relacionamento. Foi o próximo rei de Israel depois de Davi. A despeito da lendária sabedoria de Salomão, ele nem sempre viveu sabiamente. Por quê? Ele executou o plano político de Davi, fortalecendo o seu poderio sobre os seus territórios, que foi conquistado por Davi. Ele era um arguto homem de negócios e fez alguns acordos comerciais que proporcionaram grande riqueza a Israel. Deus também usou Salomão para construir o grande templo de Jerusalém. Mas o pródigo estilo de vida de Salomão aumentou o peso dos impostos, que pesou sobre o povo em geral. Salomão herdou do pai a atração por mulheres e, como se diz, concluiu com transações comerciais com reis estrangeiros que envolviam casamentos políticos. Então Salomão, ele formou um harém de esposas oriundas de muitas terras, trouxe muito costume para dentro de Israel. E essas esposas
pagãos, trouxe os seus deuses pagãos também. E não demorou para que ele estabelecesse ritos e cerimônias em Israel. Então, o maior erro de Salomão é nos casamentos comerciais. Nos casamentos que foi feito erroneamente, por acordos, por financeiro e assim por diante. Irmãos, a gente tem aqui o reino dividido para estar estudando, e o reino dividido ele tem umas características que a gente tem que trabalhar com um paralelo, dois lugares ao mesmo tempo, e ele requer o quê? Uma atenção especial. Irmãos, o que vocês tiverem de dúvidas, mande um e-mail, solicite através do chat, a gente vai estar respondendo para vocês. E o reino dividido é que a gente vai falar na próxima aula, e aí eu vou estar trazendo uma explanação muito melhor do reino dividido, porque a gente trabalha com um período contemporâneo, com pessoas que vivem em paralelo e que têm grande notoriedade dentro da palavra de Deus. E vamos falar do exílio e do retorno e a história intertestamentária, que é um período antes do Novo Testamento. Aí depois já a gente vai entrar na cronologia do Velho Testamento para a gente poder entender como que foi os tempos. Meus queridos, aqui a gente tem todas as videoaulas da FATEC gravada em DVD, com qualidade ótima para você estar assistindo na sua casa, para você estar assistindo no seu DVD ou para você guardar como um arquivo pedagógico. Está aqui também o verso da capa, né? Então aqui à frente, o verso. E aqui, para vocês solicitar este material, basta vocês entrar em contato através dos telefones 17 3421 5653, o 17 3046 4442, ou através do site www.fatec.com.br. Bom, meus queridos, que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada, que a graça e a paz do Senhor seja convosco, e até próxima segunda-feira estaremos no nosso horário normal.